Bem, sejam todos bem-vindos. Nosso grupo vai estar fazendo uma apresentação sobre a corrente filosófica do Pirronismo. Essa apresentação que vai abordar onde foi criado, quando foi criado, a história e principais características dessa corrente filosófica. Os componentes do grupo estão aí na tela. Esse trabalho foi pedido pelo professor Ernesto Charpinel, professor de filosofia. Trabalho que foi pedido para o terceiro Química Matutino do IFES Campus Aracruz. Vamos dar início à nossa apresentação agora. 4 escolas filosóficas do helenismo, e uma delas era o pirronismo, também conhecida como ceticismo. Este defendia que se deve se contentar com as aparências das coisas, desfrutar o imediato captado pelos sentidos e viver feliz e em paz, em vez de se lançar à busca de uma verdade plena, pois seria impossível ao homem saber se as coisas são efetivamente como parecem. Bom, mas quem criou o pirronismo? Quem fundou o pirronismo? O grande representante do pirronismo foi o Pirro de Elis, um cético que viveu cerca de 360 a 270 a.C. O pirronismo tornou-se mais influente, ou seja, exerceu mais importância, mais influência na nossa sociedade, tem alguns séculos, desde que surgiu a moderna visão científica do mundo. E isso é a parte da ciência que é tida como uma revolução com um grande desenvolvimento tecnológico. Então, uma das dúvidas que a maior parte das pessoas tem sobre o pirronismo é qual que é a relação do pirronismo com o ceticismo? Se é a mesma coisa? Tem alguma diferença? Então, na verdade, o pirronismo ele é o ceticismo, porém é onde eles não acreditam na verdade absoluta. Tipo, para eles, da mesma forma que você pode afirmar uma coisa, a gente pode ir lá e negar essa mesma coisa, fazendo com que a gente não consiga ter uma certeza sobre qual é a verdade, qual é a certeza das coisas. É totalmente voltado para o lado prático, material e cotidiano da vida, e pode ser resumido da seguinte maneira. Bom, um de seus ideais é aquele que eu já havia começado a comentar, é que não se deve ter nem emitir qualquer julgamento sobre alguma coisa. Nada se deve afirmar ou negar sobre qualquer fato, seres ou objetos, porque o intelecto humano ele é limitado e incapaz de chegar à verdade sobre qualquer coisa. Como eu já havia dito, não tem como afirmar e nada porque para eles tudo pode ser negado. Essa proposta aí, ela foi encapada pelos sofistas e eles batizaram ela como a dúvida universal. Tudo aquilo que o homem julga como verdade não passa de simples convenção ou acordo, ou apenas hábito. Séculos depois, o filósofo empirista Hume retomou essa tese quando desacreditou em seu ceticismo moderno, na própria lei da casualidade, que para ele não podia ser considerada verdadeira ou válida, posto que nada garante que o mesmo efeito de uma causa ou motivo ocorra como já ocorreu. O que se tem é o mero hábito de observar que um efeito acontece por uma causa, mas nada assegura que tal se repetirá. Por exemplo, durante uma vida de 100 anos, um homem que vê a chuva vem depois do relâmpago, mas nada assegura que no dia seguinte, ao de sua morte, uma chuva aconteça depois de um relâmpago. Porém, para aquele homem, todo relâmpago precedia uma chuva, e isso acontece em razão do ser humano, acreditar que sempre eterno é do tamanho da sua vida. Por isso, Hume afirma que convém que substituamos toda certeza pela probabilidade. Outro ideal do pirronismo é que sempre deve haver uma certa distinção, ou seja, diferenciar os fenômenos das causas incognoscíveis. Os fenômenos, no caso, são aquelas coisas que são perceptíveis através dos sentidos, que é o olfato, o tato, a visão, a audição e o paladar. São alguns exemplos.
os motivos que fazem os fenômenos acontecerem estão além da capacidade intelectual do homem, porque às vezes a gente não consegue entender, a gente não sabe nada sobre esses tais motivos. Por exemplo, suponhamos que eu tenha uma fruta e eu sinta o sabor dessa fruta, mas eu não consigo compreender o porquê de ter essa sensação, de sentir esse sabor. Mas há o questionamento de qual é o relacionamento que existe entre a natureza, que é a fruta e as características e as propriedades daquela fruta, e a sensação que o meu paladar capta. E com o ideal do pirronismo, o homem deve contentar-se em compreender todo o possível sobre aquela fruta, mas esquecer o porquê do gosto da mesma ou o porquê dela existir. Bom, tendo, portanto, o ser humano conseguido focalizar os seus esforços apenas naquilo que pode compreender e se abstendo de ter e de emitir julgamentos, é certo que chegará ao estado de completa indiferença, ou ataraxia, como é conhecido em grego, ou nirvana, como é mais conhecido, do original hindu, em que nada mais o afetará, sendo bom ou ruim, alcançará a paz de espírito, que para o pirro é a grande, verdadeira felicidade. O pirronismo, como se viu, é uma doutrina fortemente influenciada pelo pensamento hindu, e alguns pesquisadores o classificam apenas como uma adaptação, e não um sistema filosófico na literalidade do termo. Contudo, o pirronismo chegou à modernidade através do ceticismo, e as suas propostas de buscar a paz interior, a ataraxia, a partir da recusa de emitir e mesmo de possuir qualquer juízo ou julgamento, e pela aceitação da incapacidade intelectual de compreender as essências e as certezas, encontram eco em nossos dias, cuja alienação mental privilegia apenas as sensações em detrimento da racionalidade. Bem, finalmente chegamos ao fim da nossa breve apresentação sobre o pirronismo. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.